continuando nossas matérias especiais sobre o mês de combate ao Alzheimer, Ieda Falcão conversa com a doutora Ana Lúcia Azobel, psicóloga e especialista em gerontologia e neuropsicologia. Conheça a ABRAS, Associação Brasileira de Combate ao Alzheimer, que tem como prioridade divulgar a doença de Alzheimer e contribuir para o constante investimento no tratamento de pacientes e apoio aos familiares cuidadores. Estou aqui com a doutora Ana Lúcia, que nós vamos conversar sobre Alzheimer, porque hoje, 21 de setembro, é o Dia Mundial da Conscientização da doença de Alzheimer. Então, eu acho que é um assunto muito importante, né? Que a gente tem que conversar, esclarecer as pessoas que estão aí nos ouvindo e nos assistindo hoje. É um assunto muito importante e é preciso a gente ter muita atenção com os nossos idosos em relação à doença de Alzheimer. Mas eu gostaria de saber assim, porque o Alzheimer é uma doença degenerativa, não é isso? Na verdade, é uma doença, é uma demência, é a demência mais comum, né, de tantas outras. Então, a doença de Alzheimer, infelizmente, ainda não tem cura, né? É uma doença progressiva, mas quanto antes souber, mais tempo terá para lembrar. Isso é que faz um diferencial. Sim. Né? Se a pessoa detecta bem antes, assim, logo no início, esse idoso, ele vai ter mais tempo para tomar medicação e se manter no nível, né, na fase em que ele se encontra. Mas eu quero saber assim, doutora, qual é a sua formação? Eu sou psicóloga, especialista em gerontologia e neuropsicologia. Também sou conselheira do idoso e atualmente diretora da instituição de longa permanência para idosos Solar Doutor. Então nós estamos e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer. Então nós estamos com a pessoa certa, né? Porque hoje é o dia. É o dia. Então nós vamos fazer essa conscientização. Vamos ajudar a ser feita essa conscientização. E eu lhe pergunto, quando é que a gente tem que fazer um exame ou procurar? A partir de que idade? Bom, na verdade, seria muito importante o idoso, né, a partir dos 60 anos, fazer uma avaliação neuropsicológica para que essa avaliação seja aquela avaliação padrão, né, para futuros, vamos dizer assim. Sim. Né? Não necessariamente vai fazer porque está com alguns sintomas, não, independente. Eu já estou com 60 anos, eu vou fazer uma avaliação para ver quais as funções que ainda estão bem preservadas, né? Sim. Tá, independente disso, é importantíssimo realmente que o familiar fique em atenção. Fique atento, né? Atenção com o seu pai, com sua mãe, os comportamentos desse idoso, como é que está sendo, né, como é que ele está se comportando, né? Ou seja, também esquecimentos. Não necessariamente que o idoso está esquecendo é que já está com a doença de Alzheimer. Não, também não é assim, né? Para que o médico detecte um possível diagnóstico sobre o Alzheimer, é preciso que ele descarte toda impossível doença, né? Descarte mesmo todas as doenças. Aí sim, ele vai ter um respaldo através das avaliações neuropsicológicas. O psicólogo, né, especialista em neuropsicologia, faz essa avaliação através dos exames laboratoriais e através também dos exames de imagem. Sim. Aí o médico vai dar esse possível diagnóstico, porque o diagnóstico da doença de Alzheimer não é um diagnóstico fechado. Só vai ter certeza que aquela pessoa está realmente com Alzheimer depois que ele, né, chega a óbito. Sim. E vai fazer os exames, né? Entendi. Mas assim, olha, se a pessoa que fez 60 anos, quer dizer que então é uma prevenção. A gente procura para fazer não é prevenção, mas pelo menos
o diagnóstico mais cedo, não é isso? E verdade. a própria pessoa se sente o quê? Qual o sintoma que, por exemplo, eu venha a sentir para eu procurar isso? Se for, por exemplo, um pouquinho antes dos 60. Na verdade, na Abras nós conhecemos pessoas com 52, 54 que já apresentaram alguns sintomas, Sim, né, da doença, que é a perda de memória, né, perda de iniciativas, pensamento abstrato, dificuldades na linguagem, né? Então, são vários outros sintomas, colocar objetos em lugares errados, diferentes, por exemplo, botar um ferro na geladeira. Certo. Então, o familiar que perceber que seu idoso está tendo esse comportamento, é necessário que leve a um geriatra ou a um neurologista rapidamente. Porque é muito comum as pessoas dizerem, ó, vovó está caducando, minha mãe está caducando, olha onde ela guardou isso, onde ela fez aquilo. Na verdade, já é assim sintoma, já é um sintoma. Já é um sintoma que a gente precisa estar em alerta, né? E cuidar disso. Porque muitas pessoas chegam, eu estou esquecendo. Mas esquecendo até uma criança esquece das coisas. Isso é verdade. Né? O jovem esquece, o adulto, então, enfim. Muitas informações, a ansiedade, né? O estresse, tudo isso causa esquecimento. Verdade. Né? Então, não necessariamente já... É o esquecimento o idoso, que vai se transformar. E o idoso tem preocupações, o idoso tem estresse, mas não é isso que vai dizer, meu pai está com Alzheimer, não. E o que ajudaria nesse idoso para ele ser mais atuante, para ele ser mais inserido assim nos meios, sabe, nos ambientes, ter uma ocupação, para a pessoa ajudar. Isso é muito importante, isso é muito importante que o idoso, na verdade, o idoso hoje, ele está mais atuante, né? Melhorou muito. Ele está saindo de casa, ele está buscando atividades fora, Mas tem alguns idosos que já apresentam algumas dificuldades, principalmente na memória. Mas a estimulação cognitiva é muito importante. Porque geralmente o idoso às vezes é um pouco esquecido. A gente nota em alguns lugares, isso não é assim de uma maneira geral, mas a gente nota que tendo uma avó, tendo uma sogra em casa, às vezes aquela pessoa fica um pouco à margem. A gente nota isso. Então as pessoas têm que ficar atentas para não deixar que isso aconteça, né? Colocar aquele idoso, aquela pessoa para tomar parte em algumas coisas. Por exemplo, em casa, o que ele pode fazer? Ou frequentar alguma coisa, porque a maioria das pessoas que se aposentam param, ajuda a uma depressão, que eu não sei que possa chegar a um Alzheimer, não sei. Porque, olha só, a pessoa quando ela está para se aposentar, quando ele chega, na verdade, a se aposentar, quando ele não está preparado para esta aposentadoria, ele realmente fica em casa, como se diz, esperando a morte chegar. Então, muitas empresas, né, instituições, enfim, estão fazendo um programa de preparação para a aposentadoria. Né, fazer isso, né? Então, isso é muito importante, porque faz um leque de perspectivas, de objetivos, de metas de vida que ele pode, dali para frente, buscar. Então, isso é muito importante. Né? Para que ensine este idoso a ter vida, né? A buscar a vida após anos de trabalho, porque ele já está acostumado tantos, né, anos acordar, ter aquela coisa ali do horário, ser útil, ser útil. Então esses programas, eles justamente vão ensinar a esse idoso a se inserir, né, em outros programas. E também, paralelo a isso, tem também cursos, algumas atividades com os familiares para orientar esses familiares a receber esse idoso em casa. Porque esse idoso passa o dia todo na rua. Então ele vai passar agora a maior parte de casa. Em casa. E aí gera um pouco assim de depressão, não é? A depressão, porque a pessoa
para de ser Isso, útil, isso. aí gera uma depressão, a pessoa vai ficando triste. Eu acho que se ela não for inserida, não houver um estímulo, eu acho que cada vez contribui mais para a pessoa. Verdade. O que o idoso, assim, existe algum lugar ou alguma coisa que que o idoso possa fazer para que ele trabalhe um pouquinho a mente, para não ficar ocioso? Tem vários assim, cursos de Tem algum memória. exercício? Tem exercício. A leitura E a é gente, fundamental. se o idoso assim, tiver muito apático, não quiser ler, não quiser ser estimulado para alguma coisa, o que a gente pode fazer? Um filho, uma neta, uma pessoa em casa Buscar possa fazer? aquilo que o idoso tem prazer de fazer. E com isso, o que é que a gente pode fazer? Perguntar para ele o que é que ele gostaria de fazer, o que é que ele quer fazer. Porque não adianta você querer que ele leia se ele não tem aquele costume. O hábito de ler. De ler na sua vida inteira. Então verdade. não tem como. Então se ele gosta de filme, então vamos trazer filmes. Se ele gosta de música, vamos ouvir música. Se ele gosta de passear, vamos passear. Então tem várias maneiras para estimular essa memória. É porque as pessoas costumam dizer, a gente escuta muito por aí, vai fazer palavras cruzadas, porque palavras cruzadas estimula muito o cérebro. Vai jogar carta com os amigos, faça assim um grupinho, vai jogar cartas. Eu queria saber realmente. Não, isso é importante, é bastante relevante e é muito bom mesmo. É muito bom. A leitura é muito importante. Porque quando você lê, você estimula todos os sentidos, né? Então, principalmente quando lê e interpreta aquela leitura, aí duplica essa estimulação. Sim. Mas aí a pessoa precisa de ter alguém perto, ao seu lado, não é? Sim. Que é para estimular. Eu posso até dar um exemplo da minha mãe. Sim. Eu sempre dou livros para ela. Ela não tinha o hábito de ler, né? Porque a gente sabe que o brasileiro não tem esse hábito, assim, mas está buscando. A geração lá. Gerações lá mas agora não. O brasileiro já está buscando ler, né? Isso. Mas assim, então eu dou livros para ela, né? E ela termina e eu peço para ela contar para mim. Isso quer dizer então que Alzheimer é uma doença degenerativa. Infelizmente ela ainda não tem cura. Infelizmente ainda não tem cura, mas aí os cientistas estão aí buscando, né? Buscando já tem alguma coisa, né? Já tem muitos estudos, tem. Então, A já estão tendência caminhando agora nesse sentido, não é? Isso. Não estão parados. Não estão parados. É porque é muito triste para a gente, né? Ter um ente querido, uma pessoa em casa, uma mãe, uma avó. O Alzheimer é um adeus todos os dias que o seu familiar dá. Seu ente querido lhe dá, não é? Cada dia. Todos os dias é um adeus. Porque é a degeneração da memória, a morte dos neurônios. Então, vai perdendo a memória, vai perdendo as lembranças, vai perdendo, né, as recordações. Mas ele não perde o sentir, ele sente. É importante se cuidar, diferenciado, para que esse idoso se sinta acolhido, né, com respeito, porque não é a medicação em si que vai fazer o bem. Mas tem que ter também também medicação. Não, tem a medicação. Sim. A medicação só atua na primeira fase. Sim. Depois a medicação não atua. Nem que a pessoa comece na primeira fase a fazer uso. Porque vai chegar numa fase que a medicação não vai mais fazer efeito. Não vai resolver. Mas e assim as pessoas, porque muita gente não desenvolve essa doença. Não é necessariamente obrigado que a pessoa é idoso que vai ter Alzheimer? Não. Pode não necessariamente. Não necessariamente. O Alzheimer, ele é genético, mas não necessariamente hereditário. Não é hereditário. Essa é a minha preocupação. Será porque minha mãe teve, minha avó teve? Não é porque na minha família, minha mãe, por exemplo, tem Alzheimer, eu vou ter. Não necessariamente. Sim. Genético, mas não necessariamente hereditário. Entendeu? Entendi. Então, isso é um estudo que já fizeram, porque tem famílias que ninguém ali desenvolveu o Alzheimer,
Aí vai lá, aparece um. Entendeu? Porque não sabemos a causa. A causa não sabemos a causa, por isso que não tem a prevenção. Sim, eu entendi. E essa doença pode durar quantos anos? Muitos anos. Nós conhecemos na Brás pessoas que duraram 20 anos com a doença de Alzheimer. Aí quando chega no final, como é que essa pessoa se comporta? Fica no estado vegetativo. Vegetativo. O que tem aqui em São Luís? Qual é o trabalho que é feito? O que vai acontecer, ainda vai acontecer, para ajudar essas pessoas? Aconteceu o segundo simpósio maranhense sobre a doença de Alzheimer. Já se está trabalhando, se focando, não é? Muitas palestras maravilhosas. Tivemos a presença do Dr. Paulo Renato Canineu, que é um geriatra de São Paulo, renomado. Então, nos trouxe muitas coisas aí, excelente para o nosso dia a dia. Esse simpósio ele foi aberto não só para profissionais, mas para cuidadores, para os familiares cuidadores, estudantes, profissionais, enfim, todas as pessoas interessadas pelo Alzheimer, né? Pela doença de Alzheimer, ou seja, buscar informações para ser multiplicadores dessa informação. E ajudar as pessoas. E esse é o objetivo maior da Abras, que é a Associação Brasileira de Alzheimer Regional Maranhão, onde nós estamos ligados à Nacional, né? A Abras Nacional. Então, esse é o objetivo maior, é informar, acolher essas pessoas que muitas das vezes vêm até nós com desespero, sabe, com uma tristeza, porque não sabem, muitas pessoas não sabem nem o que é o Alzheimer, que antigamente era conhecido como caduquice, isso é verdade, fulano está caducando, é muito triste, mas aqui existe, né, a Abras para ajudar, E como é que a pessoa procura a Abras? Nós temos um grupo de apoio, as reuniões são sempre aos primeiros sábados de cada mês, às 15 horas no Sesc Deodoro. Sempre nós convidamos alguns profissionais para dar palestras informativas sobre a doença, como lidar com a doença. A gente abre o grupo, né, faz uma dinâmica para escutar esse familiar que vem tão desesperado, realmente sem saber lidar com essa doença. Então nós estamos ali para orientar, para acolher, né, essas pessoas com informações. Vai acontecer ainda alguma coisa? Sim, vai. Eu quero convidar todos vocês que estão nos ouvindo. Hoje vai acontecer às 15h30 a 6ª Caminhada da Memória, com a concentração na Praça de Alimentação na Litorânea. Vamos sair às 16h para o Círculo Militar, onde vai acontecer o segundo Sarau da Solidariedade no Círculo Militar. E teremos a banda A Máquina do Tempo. E vai ser assim um sarau muito maravilhoso mesmo, muito alegre, onde as pessoas podem levar o seu familiar, né, com a doença de Alzheimer, que a gente vai cantar, a gente vai dançar, a gente vai brincar e sorrir. Isso, né? É muito bom. E vamos também, paralelamente, levar informações para as pessoas, né, nesse percurso da caminhada, né? Andando lá para o Círculo Militar, nós vamos fazer barulho, falar sobre a doença, para as pessoas ouvirem, conscientizar mesmo. Eu vou pedir, doutora, para você deixar aqui uma mensagem para as pessoas, para os filhos, para os netos, para as noras, para os genros, para as pessoas jovens, não é? Que tem alguém em casa assim, que tem uma mãe, que tem uma avó. Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Olha só, o amor é necessário, o respeito é fundamental. Então, amem seu idoso, amem sua mãe, amem seu pai, amem seu ente querido, com respeito, com paciência, com dedicação, porque eles podem até não saberem quem são vocês, mas vocês sabem quem são eles. Dê atenção, a atenção é fundamental. Eu estou muito satisfeita, viu? Muito obrigada mesmo.
E nós vamos Nós é que agradecemos. Nós vamos abrir aqui o Articô sempre que tiver alguma coisa que precisa informar sobre esse assunto. Não Nós se ficamos acante. muito felizes. Chame o Articô. Nós ficamos muito felizes com isso, porque infelizmente, né, a mídia não está muito envolvida com essa causa, e é uma isso causa mesmo. assim tão importante, Muito justa. né? Muito Precisa. é uma situação que a gente tem que levar Ao conhecimento. ao conhecimento da e população. esclarecimento. E o esclarecimento. Mais de 1 milhão de pessoas no Brasil com a doença de Alzheimer. Nossa, é o Mais de 35 milhões no mundo. Então é muita gente. É muita coisa, é muita coisa. Vamos cuidar, vamos ajudar a cuidar. Vamos fazer atividade física e atividade Mental. cognitiva. Isso, muito obrigada. Estou Nós muito é que feliz. agradecemos. Disponha da gente. Muito obrigada.